Bom, boa noite, meus colegas, presidente. Gostaria de dizer que esse projeto não é apenas um conjunto de números, metas e termos burocráticos. Ele é a expressão concreta de escolhas que o poder público faz. E quando nós olhamos para esse projeto com olhos atentos e pés firmes na realidade da nossa cidade, nós percebemos com clareza que essas escolhas não estão sendo feitas para proteger a vida. Não estão sendo feitas para garantir os direitos. Estão sendo feitas para manter privilégios, reforçar desigualdades e seguir tratando a população mais pobre, negra, periférica, mais vulnerável como descartável. O texto da prefeitura já está cheio de palavras bonitas. Equidade, inclusão, participação, justiça social, mas a prática revela o contrário. Os números não mentem e as ausências também falam muito alto. Porque quando o orçamento silencia sobre as necessidades da população, quando ignora as mulheres em situação de violência, quando apaga a cultura das periferias, quando trata a população LGBTQIA+, como se não existisse, e quando criminaliza os trabalhadores ambulantes e também abandona quem vive nas ruas da nossa cidade, esse silêncio é gritante. Grita a exclusão, grita a violência institucional, grita a negligência. Vamos começar pelas mulheres. Em 2024, no estado de São Paulo, uma mulher foi ameaçada a cada 5 minutos. Foram quase 100 mil boletins de ocorrência. Só na cidade, mais de 103 mil atendimentos às mulheres vítimas de violência. Esse é um cenário de guerra silenciosa e cotidiana. E o que o poder público faz diante disso? Finge. Finge que prioriza políticas de proteção às mulheres, mas não apresenta metas concretas. Não amplia a rede de casas de abrigo. Muito pelo contrário, tem diminuído e ameaçado fechar equipamentos básicos e fundamentais para a população em situação de rua, que é a população mais vulnerável na nossa cidade. Não contrata profissionais para o atendimento especializado. E também não garante o orçamento para esse acolhimento e reconstrução da autonomia dessas mulheres. Dizem que vão investir 40 milhões, mas não dizem como, quando e muito menos onde. Não dizem o que será feito nos bairros com maior índice de feminicídio. Também não dizem como vão garantir que nenhuma mulher precise voltar para casa porque não tinha para onde ir. É uma política que se resume ao improviso. A tragédia explode e a gestão corre atrás do prejuízo, anunciando medidas pontuais e volta ao silêncio. Mas quem vive com medo não pode esperar. Quem está sendo ameaçada hoje precisa de proteção hoje. O orçamento deveria ser a linha de frente desse enfrentamento, e não um amontoado de promessas vagas. O mesmo vale para a cultura. Fala-se em investimento de mais de 300 milhões no programa São Paulo Mais Cultura. Mas a maior parte desse dinheiro vai para eventos de grande porte. Virada cultural, festivais pontuais, ações concentradas no centro expandido da cidade. A virada de 2023, por exemplo, consumiu mais de 40 milhões em apenas 2 dias. Enquanto isso, oficinas culturais da periferia são encerradas, artistas ficam sem edital e espaços culturais autônomos fecham por falta de apoio. A cultura é viva, é pulsante e brota nas quebradas, como uma forma que educa e acolhe. Essa segue invisível. E não se trata de conter os grandes, de ser contra os grandes eventos. Eles têm sim o seu valor, mas a política pública não pode servir apenas ao espetáculo. Não pode priorizar o marketing em detrimento da cidadania. A arte que transforma precisa ser financiada com a mesma seriedade que os eventos que brilham na mídia. A cultura da periferia não é um apêndice da cidade. Ela é o coração da nossa cidade e o orçamento precisa refletir isso. Quando nós olhamos para a comunidade LGBTQIA+, o que encontramos é o apagamento. O orçamento de 2026 sequer menciona a sigla. Não há previsão de política de combate à LGBTfobia, que tem crescido tanto e sido tão explorada pela direita e pela extrema-direita. Não há linha específica para campanhas educativas, para a formação de servidores, para o acolhimento de pessoas trans e para ações de empregabilidade. O silêncio da prefeitura diante da escalada de violência contra a nossa população é cúmplice. Se não há reconhecimento institucional, não há política. Se não há política, a violência continua livre para seguir do mesmo modelo que está. Esse apagamento é ainda mais cruel quando sabemos que São Paulo já foi referência nacional nessa pauta. Já teve o Centro de Cidadania LGBT funcionando com um orçamento digno e já teve política municipal específica. Mas hoje o que temos é o desmonte. É a tentativa de tornar invisível aquilo que resiste, que pulsa, que transforma. E isso é inadmissível. Porque quem morre, quem sofre, quem é excluído por conta da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual, não pode esperar por tempos melhores. Eles precisam de política pública agora. Também é preciso falar da população em situação de rua. Hoje, mais de 53 mil pessoas vivem nas ruas da nossa cidade. Esse número ainda está desatualizado, porque o último número que eu vi são mais de 90 mil pessoas. Esse número segue crescendo ano após ano, fruto do desemprego, da crise habitacional, da falta de renda, da violência doméstica, do racismo estrutural, da LGBTfobia.
Mas como a prefeitura responde a essa tragédia social? Com violência, com repressão, com remoções forçadas, com jatos d'água, com operações policiais que empurram essas pessoas de bairro em bairro como se fossem lixo. Com um orçamento pífio para o acolhimento digno, para a moradia definitiva e para a inserção social. O orçamento de 2026 não traz uma estratégia real para enfrentar essa crise. Não há plano estruturado de ampliação da moradia social para essa população. Não há uma articulação entre a assistência social, a saúde mental e a habitação. O que vemos são ações fragmentadas, terceirizadas e de curta duração. Quando muito, há um repasse para abrigos que não garantem a dignidade e que muitas vezes violam os direitos e não constroem nenhum caminho para uma saída real da rua. E é importante dizer que ninguém escolhe viver na rua, mas o poder público escolhe abandonar quem está lá. E isso também é uma forma de violência. São seres humanos que estão sendo ignorados pelo orçamento. Gente com nome, com história, com desejo de viver e com dignidade. Gente que precisa ser ouvida, acolhida e respeitada. E falando em dignidade, não podemos deixar de falar dos trabalhadores ambulantes. Homens e mulheres que ocupam as ruas e as calçadas, os trens, os terminais, para garantir o sustento das suas famílias, movimentando, assim, a nossa economia. Gente que trabalha com sol na cabeça e medo nas costas, porque sabe que pode ser reprimida a qualquer momento. A política da prefeitura tem sido a de criminalizar. Em vez do diálogo, o que temos é a fiscalização violenta. Em vez de incentivo, a apreensão de mercadorias e em vez de apoio, a perseguição. Esses trabalhadores não são informais por escolha. São porque foram empurrados para essa condição. São a resposta concreta da população à ausência de emprego formal, à exclusão dos mercados tradicionais e formais de trabalho. São também cultura popular, tradição, economia solidária e resistência. Mas o que o orçamento reserva para eles? Nada. Nenhuma política de apoio, nenhuma regularização de fomento e nenhuma escuta. Nenhuma prioridade. Eles não existem no papel, mas seguem resistindo, ocupando e sobrevivendo. Esse é o chamado que nos move, um chamado pela valorização da vida, pela valorização da nossa diversidade, da nossa economia e para conseguir elaborar com qualidade um orçamento que possa trazer para São Paulo soluções concretas para os problemas que a nossa grande cidade enfrenta. E esse é o compromisso que nós afirmamos aqui, que é pela nossa cidade e que nós vamos continuar lutando. Porque São Paulo é uma cidade que é feita de luta e é na luta que a gente muda o rumo dessa história. Muito obrigada, presidente.